Olá, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje estou aqui para falar sobre um assunto polêmico que está aí rondando o mundo do entretenimento, principalmente da Coreia do Sul. Esse não é o tipo de vídeo que eu costumo trazer muito aqui, eu tenho até um quadro que é assim, o que aconteceu com, onde eu falo sobre alguns artistas que deram uma sumida e conto sobre as polêmicas deles, inclusive eu tô escrevendo alguns roteiros bem legais para esse quadro. Mas eu tenho intenção de trazer com mais frequência esse tipo de vídeo, até porque eu costumo cobrir trabalhos desses atores aqui, então se acontece uma polêmica que é diretamente ligada ao trabalho deles, né, coisa assim, eu acho que é interessante eu trazer também esse conteúdo aqui pra vocês. Bom, o assunto de hoje envolve um ator que eu tenho muito apreço pelo trabalho, que ele é protagonista do meu K-drama favorito, inclusive, ele não é meu ator coreano favorito, mas enfim, né, deu pra entender mais ou menos o contexto do trabalho dele dentro da minha vida e aqui do canal, que eu já cobri o trabalho dele algumas vezes por aqui, que é o Kim So-hyun e a questão dele com a Kim Sae-ron, que é uma atriz que infelizmente não está mais entre nós. Lembrando que se você é novo por aqui, você pode se inscrever aí embaixo e fazer parte aí do Clube dos Canais se você quiser, enfim. No dia 16 de fevereiro desse ano, a notícia que abalou o mundo do entretenimento sul-coreano foi do falecimento da atriz Kim Sae-ron com apenas 24 anos de idade. Ela começou na indústria muito novinha, ela tem mais de 20 créditos como atriz entre filmes e K-dramas, incluindo o K-drama de época Secret Healer, que foi o primeiro trabalho que ela fez já como adulta, e mais recentemente ela havia feito parte do elenco de Bloodhounds da Netflix. Essa série está disponível na plataforma. Nos últimos anos, a Sae-ron tinha uma imagem um pouco polêmica, porque em 2022 ela foi pega dirigindo embriagada, e a gente sabe que esse tipo de ocorrência acaba com a carreira de um artista sul-coreano por causa do linchamento do público lá na Coreia do Sul, principalmente de mulheres, né? Ela teve muita dificuldade de se restabelecer na indústria, ela sumiu por um tempo, ela chegou a trabalhar meio período num café, assim, como atendente e tal, e ela teve até uma época que ela deu uma mudada de nome, assim, para as pessoas meio que não reconhecerem ela, porque logo as pessoas já faziam perguntas sobre ela, sobre a questão, né, do que tinha acontecido e tal, então, assim, a vida dela basicamente acabou. E aí, no dia 16 de fevereiro desse ano, a gente recebeu a notícia de que ela havia sido encontrada sem vida. A coisa é que, essa semana, a tia dela deu uma entrevista, assim, um áudio, né? Ela mandou um áudio pra um youtuber, que é o canal Gaseon. Ele cobre notícias e fofocas, assim, do universo dos artistas da Coreia do Sul. E nessa história aí, a tia dela acusou o Kim So-hyun de ter namorado a Sae-ron quando ela tinha 15 anos e ele tinha 27. E esse relacionamento teria durado 6 anos, de 2015 a 2021. O So-hyun é o ator mais bem pago da Coreia do Sul e ele é protagonista de dramas como Tudo Bem Não Ser Normal e Rainha das Lágrimas. Esse homem aqui. Uma história entre o suposto envolvimento entre os dois tinha surgido mais pra reta final de Rainha das Lágrimas, quando a Sae-ron postou nos stories do Instagram dela uma foto com ele. Eles pareciam bem próximos nessa foto, né? Essa foto aqui que tá aparecendo. Só que logo em seguida ela apagou, assim, a foto ficou pouco tempo no ar. Se sabia que eles eram amigos há muitos anos, assim, tem fotos dela criança ao lado dele. Na época que essa foto foi postada, a agência dele, que é a Gold Medalist, ela negou que eles tivessem algum tipo de envolvimento romântico. Muitas questões foram levantadas quando ela faleceu no dia do aniversário dele. Inclusive, as pessoas falaram muito assim, nossa, coitado, eles eram tão próximos. No dia do aniversário dele, nossa, ele deve estar sofrendo muito, coitado. Muita gente queria, inclusive, ver o que ele ia falar a respeito de toda essa situação, porque muitos artistas que contracenaram com ela foram ao velório dela e ele não apareceu. Então começou a se levantar esse questionamento, né? Tipo, cara, por que ele não foi? Será que ele tá tão abalado que ele não foi, né, no velório dela? Eles eram tão amigos, eles eram tão próximos. Será que eles tinham um relacionamento? E será que ele tá muito mal? Então isso era um questionamento que estava sendo levantado na época do acontecimento. Só que ele desviou a atenção desse acontecimento, pelo fato de ser o aniversário dele, postando várias fotos, assim, de presentes que ele recebeu no aniversário dele. E as pessoas ficaram meio assim, hã? Segundo essa suposta tia da Sae-ron, eu tô falando suposta porque todos os veículos de comunicação eles estão tratando ela como suposta tia. Eu acredito que não dá pra falar 100% certeza das coisas, né? Eles devem querer buscar alguma comprovação, apesar de ela ter, por exemplo, dado uma foto ali que era inédita até então dos dois, dando a entender que ela tem esse acesso, né? Tipo, a coisas mais íntimas da Sae-ron. De acordo com ela, tudo começou, como eu falei, quando ela tinha 15 anos, ele tinha 27, ou seja, ela era uma adolescente, o que configuraria um caso de pedofilia. Quando houve o incidente que eu mencionei aqui, dela dirigir embriagada, ela bateu num poste
poste e isso derrubou a energia de várias empresas. Empresas, assim, ali da região, né? E ela foi condenada a pagar uma multa, né? Pagar uma indenização a essas empresas. Inicialmente era de muita grana, só que, enfim, conseguiram ali negociar o rolê na justiça e acabou diminuindo esse valor. E quem cobriu os custos, né, desse gasto ali que ela teria com essas empresas foi a Gold Medalist, que era a agência dela, que também era a agência do Seo-hyun, só que essa agência foi fundada pelo Seo-hyun, né? Ela é fundada pelo Seo-hyun junto com o primo dele e com a produtora Kim Mi-hye. Na época, o Seo-hyun, ele garantiu pra ela, pra Saeron, né, que ela não ia precisar se preocupar com esses custos, né? Que era um gasto que girava em torno de 700 milhões de won, isso equivale a mais ou menos 480 mil dólares, meio milhão de dólares. Só que não foi bem isso que aconteceu, porque a Saeron passou a ser cobrada por esse valor. Essa tia expôs um print de uma mensagem que a Saeron tinha enviado ao Seo-hyun em 19 de março de 2024. Ela tentou mandar a mensagem pra ele, né? Ele não respondeu a ela. A mensagem dizia o seguinte: opa, que é a forma como as moças mais jovens chamam os homens mais velhos em forma de respeito lá na Coreia do Sul. Opa, é a Saeron. Eu recebi uma notificação legal. Você vai mesmo me processar? Você disse que daria tempo suficiente, então eu estive trabalhando muito para um comeback. Eu estava planejando pagar aos poucos com cada projeto. Não é que eu não vou pagar, é que eu não tenho 700 milhões de won de uma vez. Não é que eu me recuse, eu realmente não consigo. Temos realmente que ir para a justiça? Por favor, só me dê um pouco de tempo. Eu imploro, me deixe viver. Essa é a mensagem que estava aí na tela para vocês enquanto eu li, né? Ou seja, dá a entender que o Seo-hyun e a agência estavam cobrando ela desse valor que eles inicialmente tinham dito que ela não teria que se preocupar. E, pelo que deu a entender, ela postou aquela foto na reta final de Rainha das Lágrimas pra meio que forçar ele a responder ela, né? Pra chamar a atenção dele de responder ela. A agência dele, que é a Gold Medalist, que é literalmente dele, ela negou qualquer tipo de envolvimento amoroso ou afetivo além de amizade, mas também ainda não comentou essa foto nova ali que surgiu dos dois. Muito provavelmente eles vão continuar insistindo que eles eram apenas amigos. Inclusive, tem ali umas histórias de que quando ele foi fundar a agência, ela super ajudou ele com castings de coisas assim, porque a agência também produziu K-dramas, né? Então, dizem que ela ajudou ele pra caramba, só que, tipo, isso a gente não tem nenhuma prova, né, concreta com detalhes. Uma coisa que pesou muito na opinião pública foi o fato dela ter tirado a própria vida no aniversário dele. Como se não tivesse sido uma data por acaso, né? E sim como se fosse um recado de que, entre muitas aspas, ele teria acabado com a vida dela, né? Enfim, a notícia é essa. Os meios de comunicação da Coreia do Sul, eles estão apagando, né, as notícias sobre isso. Muito provavelmente ele e a agência vão continuar negando, ela não tá aqui, né, pra se defender ou pra acusar alguma coisa. E a gente não tem também, né, a gente tem que falar dos dois lados aqui, a gente também não tem provas concretas, além dessas questões que a tia dela levantou. Mas basicamente essa é a história polêmica que está em todas as manchetes por enquanto, né, até terminarem de apagar tudo. E é a notícia que envolve a falecida Saeron e um dos atores mais importantes da Coreia do Sul, que é o Ki Sung-hyun. Lembrando que é bem comum lá na Coreia do Sul casos de atores que cometeram crimes, a carreira, tipo, depois continuar normal, assim, eles serem protagonistas de K-dramas e tudo mais. Normalmente a carreira acaba quando é uma mulher mesmo, porque eles varrem pra baixo do tapete as situações. Então, assim, como eu comentei, a gente só tem esse lado da tia, né, acusando ele, e o lado dele está negando tudo, né, afirmando que eles eram apenas amigos. Então, é uma situação muito complicada, né, porque é uma acusação muito grave que está sendo feita contra ele. E nos resta esperar pra ver se a gente tem mais alguns dobramentos, se a gente tem mais provas de que coisas aconteceram, né, mas realmente é estranho o fato dela ter tirado a própria vida no dia do aniversário dele, né? Uma coisa muito específica. Mas, enfim. Comenta aí embaixo se você já sabe dessa história, enfim. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.